Bora falar de uma pesquisa e análise que eu fiz, apuração sobre a Arena Barueri. Hoje, o Palmeiras não tem motivos esportivos e nem financeiros se tentar fazer negócio com outros lugares que também são interessantes em termos logísticos e até em termos de ambiente para a torcida e para o time do Palmeiras. Vou explicar sobre isso e trazer todos os dados da minha apuração nesse vídeo aqui no canal do Fragoso. Se você não me conhece, está chegando agora, eu me apresento antes de mergulhar no vídeo e nos números. Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e também produzo as minhas análises sobre o clube nas minhas redes sociais. Aproveita para me seguir, se inscreve aqui no canal, já deixa o like, clica no joinha aqui que é bem importante. E também, claro, ao final do vídeo, deixa um comentário com um elogio, uma crítica, uma pergunta, um questionamento, algo a agregar, sempre em alto nível que eu vou ficar muito contente. Aos membros em breve tem novidade. Bora mergulhar no tema do vídeo? Bom, sair de Barueri. O Palmeiras hoje, de acordo com a diretoria, tem dois estádios, o Allianz Parque e a Arena Barueri, por conta da presidente Leila Pereira, que arrendou para si a Arena Barueri e, portanto, o Palmeiras não paga aluguel para jogar por lá. Seria prejudicial, portanto, ao Palmeiras sair de Barueri, um estádio que é bastante criticado pelos torcedores. A média de público da torcida do Palmeiras mostra que ele não é um estádio que chama o torcedor, de fácil logística. E, além de tudo, os próprios jogadores, o próprio Abel já se mostraram extremamente incomodados com a Arena Barueri e o ambiente que se tem lá, que é um ambiente de pouca pressão. Um estádio de 30 mil pessoas que tem uma média de público bem abaixo disso. Mas não paga aluguel. Então, será que de fato isso é tudo? Bom, eu fiz uma pesquisa, uma apuração, conversei com várias pessoas, analisei alguns borderôs que entregam valores de aluguéis que são cobrados, custos operacionais para jogos, e percebi que, no momento atual, com a média de público que o Palmeiras carrega na Arena Barueri em 2024, o Palmeiras hoje está perdendo dinheiro e perdendo ambiente de pressão ao jogar na Arena Barueri. Bora explicar essa tese? Seguinte, média de público da Arena Barueri, que tem 30 mil pessoas como capacidade, a média de público do Palmeiras é hoje de 15.084 torcedores. Atenção, essa é a média geral. Só que essa média está turbinada por um número muito grande de um jogo. O Palmeiras, quando enfrentou o Corinthians na Arena Barueri, quebrou o recorde de público do local. 29.647 torcedores numa arena para 30 mil. Mas não é o comum, longe disso. Foi o dobro da média. Então, para buscar uma média mais justa, eu resolvi tirar este jogo da conta e, para ser justo de fato, eu resolvi tirar também o pior público do Palmeiras em 2024 na Arena Barueri. Jogo contra o Ituano para cerca de 8 mil pessoas. Aí a média mais real, 13.412 pessoas. Essa é a média que o Palmeiras tem ao jogar na Arena Barueri. Já que o ambiente é frio e o Palmeiras não consegue nem superar 50% da sua capacidade, em média, vale mesmo a pena jogar na Arena Barueri? O próprio Abel Ferreira falou na última entrevista coletiva, quando não joga no Allianz Parque, o Palmeiras perde muita força, porque seu torcedor garante 30% das vitórias do Palmeiras no Allianz Parque. O Allianz Parque geralmente recebe 36 mil pessoas, 35, 40, públicos enormes. Agora, quando a gente olha para a Arena Barueri, não. Ela fica bem vazia. E aí o Palmeiras perde esportivamente. Como essa é a média de público fora do Allianz Parque, como resolver o problema de um ambiente mais quente? De fazer com que um estádio esteja lotado? Bom, pegando esta média de público e transportando para estádios que caibam esta média de público. Para você ter uma ideia, peguei 3 para fazer uma apuração. Canindé, Bruno José Daniel e Estádio 1º de Maio. Questão logística, nenhum desse estádio demanda viagem. Esse ponto é muito importante. O Palmeiras não precisaria viajar, como não viaja para Barueri, já que Barueri demanda 30 quilômetros de distância do Allianz Parque. A gente está falando do Canindé, 8 quilômetros de distância, Bruno José Daniel, 32 quilômetros de distância, 1º de Maio, 27 quilômetros de distância do Allianz Parque. Sendo assim,
a logística para esses estádios seria muito parecida com a logística de Barueri para a equipe. Não haveria um prejuízo fisiológico, físico, nada disso. E nem questão financeira também. E claro, por que esses estádios, além dessa questão? Pelo seguinte, o Canindé hoje, eu apurei que consegue receber 15 mil pessoas. 15 mil torcedores. Anunciado no placar eletrônico, 15 mil torcedores. Bom, recebendo este público, a gente está falando de uma média hoje que o Palmeiras tem normalmente de 13.400 pessoas. Atenderia a média do Palmeiras num estádio lotado, cheio, pulsante. Quando a gente fala do 1º de maio, que é o estádio do São Bernardo, a gente está falando de 13 mil pessoas oficialmente que o estádio pode receber. 13 mil torcedores. A média do Palmeiras, 13.400. Perfeito, o Palmeiras teria lotação completa todo jogo com a média que tem atualmente. Novamente faria um caldeirão por lá. Bruno José Daniel é um terceiro estádio com possibilidade mais acanhado. 11.400 pessoas liberadas pela PM. E aí, a gente está falando para uma média de 13 mil, alguns ficariam de fora, mas há jogos que o Palmeiras tem até menos do que 11 mil, por exemplo. Então, caberia perfeitamente para atender e sempre ter um estádio lotado fora do Allianz Parque para gerar uma pressão e um ânimo ao time também. Aí a gente tem que olhar para o seguinte, o Canindé, além de tudo, 15 mil pessoas hoje, mas poderia, e eu conversei com pessoas da Portuguesa, poderia alcançar 20 mil pessoas liberadas pela Polícia Militar. Bastaria uma reforma rápida que aconteceria nas numeradas. A Polícia Militar já especificou o que precisaria ser feito, mas como a Portuguesa não tem essa demanda, nesse momento ela priorizou colocar os seus recursos em outras coisas. Se o Palmeiras fizesse um acordo, a Portuguesa até poderia pensar em fazer essa reforma com o que receberia de aluguel do Palmeiras, para de fato ampliar, inclusive, a perspectiva de público por lá. E aí, quem sabe, um estádio para 20 mil pessoas. Mas isso seria financeiramente problemático? É bom lembrar que a gente está falando aqui, beleza, os estádios ficariam lotados com a média de público que o Palmeiras tem fora do Allianz Parque, seria um caldeirão, esportivamente seria muito bom, diferente da Arena Barueri, que metade do estádio fica vazio, mais da metade. Mas e financeiramente? Tem que colocar na conta do lápis? Eu fui atrás disso também. A gente tem que olhar para duas coisas. Primeiro, custos operacionais e segundo, cobrança de aluguel. Vamos aos números da Arena Barueri, um estádio com capacidade para 30 mil pessoas. Hoje, eu peguei especificamente 2 borderôs. Borderôs são documentos que ficam disponíveis nas federações paulistas e outros estados, e também a Confederação Brasileira de Futebol nos campeonatos dela, com números oficiais dos jogos. Para você ter uma ideia, na Arena Barueri, o Palmeiras, contra o Corinthians no Paulistão, pagou 313 mil reais de custos operacionais. O Palmeiras não paga aluguel na Arena Barueri, mas paga os custos operacionais. 313 mil reais para um jogo para 30 mil pessoas. Internacional no Brasileirão, jogo de baixíssimo público, inclusive. O Palmeiras perde por 1-0, cerca de 13 mil pessoas no Brasileirão, 315 mil reais os custos operacionais. Ou seja, estava esperando lotação completa e tudo mais, e esse é o custo da Arena Barueri. Para 30 mil ou para 12 mil, 13 mil. 315 mil reais em média o Palmeiras gasta. Vamos olhar os outros estádios? Canindé. Nesse ano, o Palmeiras enfrentou a Portuguesa no Canindé. E a Portuguesa deu grande parte do estádio para o Palmeiras. A gente está falando de um público de 11.652 torcedores nesse confronto. Custo operacional, com a Portuguesa esperando a lotação completa. 72 mil reais. 4 a 5 vezes menor do que o custo operacional que o Palmeiras tem com a Arena Barueri. Já já eu falo sobre o aluguel. Bruno José Daniel, nesse ano, teve Santo André e Palmeiras. Palmeiras jogou por lá para 10.659 torcedores, praticamente a lotação completa. 11.400 é o número permitido. Custo operacional, 63 mil reais. 4 a 5 vezes menor do que o Palmeiras gasta na Arena Barueri. Estádio 1º de maio do São Bernardo. Nesse ano, eu peguei como referência o Água Santa, que alugou o estádio para enfrentar o Santos. Um time que lotaria o estádio, portanto o Água Santa preparou uma operação para a lotação do 1º de maio.
E o custo operacional foi de 70 mil reais. Não bateu os 13 mil, cerca de 8 mil pessoas foram ao estádio. 70 mil reais no custo operacional. Estamos falando de um custo 4 a 5 vezes menor do que aquele que o Palmeiras tem ao jogar na Arena Barueri. Fragoso, na Arena Barueri não tem aluguel. Tem que colocar na conta o aluguel. Perfeito. Eu fiz essa pesquisa, apurei os valores de aluguéis e bora lá. O Canindé, ele cobra hoje, a Portuguesa cobra hoje, 80 mil reais pro aluguel do estádio. Inclusive, isso está em borderô, né? Para o Santos, a Portuguesa cobrou isso em 2023. E cobraria de novo, pelo que eu apurei, 80 mil reais. Faça a conta aí. 80 mil reais mais 72 mil de custos operacionais, o Palmeiras gastaria 150 mil reais, cerca de, para jogar no Canindé. Pagando aluguel e custos operacionais e tendo o estádio lotado com a atual média de público que tem, jogando fora do Allianz Parque. Teria um benefício esportivo e gastaria menos da metade do que gasta jogando em Barueri. Bruno José Daniel, estádio mais acanhado, 11.400 pessoas. O Palmeiras já aluga o Bruno José Daniel. Você que acompanha a base ou o time feminino, o Palmeiras joga no Bruno José Daniel. E eu pesquisei quanto é cobrado o aluguel do Bruno José Daniel. R$ 6.500. Faça a conta aí. Aluguel mais custos operacionais para jogar no Bruno José Daniel não bateria nem 70 mil reais. A gente está falando entre 4 e 5 vezes mais barato para jogar do que na Arena Barueri. E aí a gente pode ir para o 1º de maio para fazer as contas também. 1º de maio teve um jogo em que o Água Santa enfrentou a equipe do Corinthians e também do Santos, os dois jogos. No borderô contra a equipe do Santos, não houve cobrança de aluguel. Eu tentei apurar, não consegui a informação sobre o porquê não houve cobrança de aluguel. E aí eu peguei os dados do jogo contra o Corinthians, que o mesmo Água Santa alugou 1º de maio. R$ 25 mil foi o valor cobrado. Conversando com algumas pessoas, pelo que eu ouvi falar, é esse o preço praticado mesmo, entre 25 e 30 mil reais o valor do aluguel do estádio. Pois bem, fazendo as contas, o Palmeiras jogando no 1º de maio teria 25 a 30 mil reais de aluguel e 70 mil reais em custos operacionais. Aí 100 mil reais, vamos colocar de custo total, mais do que 3 vezes mais barato do que jogar na Arena Barueri, onde não paga aluguel e, com um detalhe, tanto no Canindé, quanto no Bruno José Daniel, quanto no 1º de maio, a logística seria praticamente a mesma, no Canindé muito menor inclusive, mas Bruno José Daniel e 1º de maio, o Palmeiras gastaria a mesma quilometragem, digamos, do que gasta para ir a Barueri, não envolveria viagem, só que teria um ganho financeiro, como eu já disse aqui, e teria o ganho esportivo, de um ambiente muito mais pressionante, digamos assim, ao adversário, com muito mais ânimo aos jogadores do Palmeiras, porque seria acanhado, estaria lotado, mesmo com baixa média de público que o Palmeiras tem fora do Allianz Parque, e com isso o Palmeiras teria ganho esportivo e ganho financeiro. A conclusão é que mesmo sem pagar o aluguel, não vale a pena abrir um estádio para 30 mil pessoas como é a Arena Barueri, sendo que a média de público é de 13 mil. Ou seja, você gasta mais para ter um estádio com um ambiente bem mais frio, que favorece muito mais a tranquilidade do adversário e prejudica o ânimo do seu time. Não há dúvidas, nesse momento, o Palmeiras não teria prejuízo financeiro se fosse atrás de qualquer um desses 3 estádios, não teria prejuízo logístico se fosse atrás de qualquer um desses estádios, ganharia dinheiro e ganharia em ambiente de pressão. Ah, Fragoso, mas e os jogos maiores? Quando dá para pensar num público maior, aí o Palmeiras pode usar a Arena Barueri e gastar um pouco mais. Mas aí já entendendo que é um jogo grande que vai colocar 30 mil pessoas, aí usa a Arena Barueri. Certamente vai compensar, porque você vai ter o custo operacional, mas vai ter o ganho de 30 mil pessoas, 30 mil ingressos vendidos. Não é o caso para praticamente todos os jogos. E eu vou dar outro exemplo aqui. No ano passado, o Palmeiras enfrentou o Atlético Paranaense na Arena Barueri e venceu por 1-0 na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras poderia ficar a 1 ponto do Botafogo. O Palmeiras, vencendo o jogo, dormiria a 1 ponto do líder Botafogo, porque o Botafogo só jogaria no dia seguinte. Sabe qual foi o público? 17 mil pessoas.
O Palmeiras, na 34ª rodada, pegou o Internacional. Vencendo, o Palmeiras dormiria líder a 5 rodadas do fim do campeonato. Público, 19 mil pessoas. Então, mesmo em jogos de muito apelo, raramente o Palmeiras foge muito da sua média. Sendo assim, o Palmeiras pode até nesses jogos que espera 20 mil pessoas, ou até público total, jogar na Arena Barueri, porque aí vai valer financeiramente e vai valer esportivamente, porque o ambiente estará propício a um estádio lotado, pulsante, e vai ter ganho financeiro e esportivo. Agora, ao longo da temporada, nos jogos que não são decisivos, realmente o Palmeiras está perdendo dinheiro e perdendo em ambiente. Tá bom? Pesquisa, apuração, análise, tudo meu. Tem gente que pergunta se eu fui atrás de alguma coisa. Não. Eu fui atrás de tudo, não peguei em lugar nenhum. Tá bom? Fique à vontade para deixar um comentário aqui embaixo sobre o assunto. É um espaço muito importante porque ajuda o vídeo a render ainda mais. Deixe seu like, que também é importante para chegar em mais gente. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Maravilha? Bora falar de futebol.